Olá, eu sou Giovanni de Souza. Esta é a lição número 3 da classe de adultos. Jesus, o discípulo e a lei. A letra mata? E se ela mata, em qual sentido a letra mata? Fica aqui comigo que eu vou te explicar isso direitinho. Texto áureo. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Verdade prática. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito. E, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. Portanto, veremos aqui alguns pontos, o que Jesus espera dos seus discípulos, ou trazendo para nós, o que Jesus espera de mim e de você hoje. De que forma que Jesus cumpriu toda a lei. Veja que há uma diferença entre a letra e o espírito. E por que isso? Por qual motivo a Bíblia nos fala que a letra mata, como diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Veremos isto logo em seguida. Jesus cumpriu toda a lei, um compromisso com o passado. Assim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos deixaram, ou melhor, nos legaram. Quando vamos cumprir, ou melhor, vamos criar alguma coisa, nós sempre procuramos saber como é que alguém já fez aquilo, de que forma que você fez e por que isso, para que quando a gente for fazer, não fazer errado. Então veja que há uma importância de nós olharmos para o passado, não é viver no passado, é olhar para lá, até porque nós não estamos lá. Veja que aqui há uma valorização. Jesus valorizou a lei e os profetas, ou seja, as coisas que vieram do passado, vieram antes de Cristo no sentido de Jesus se encarnar, né? Como sabemos, Jesus já existia, mas ainda não havia se encarnado. Portanto, é importante que nós venhamos aprender com aqueles que vieram antes de nós. Jesus está trazendo isso para nós. É muito notório que quando um pastor aparece numa igreja, ele é novo, é um pastor novo, é formado de novo, e ele vai liderar uma igreja. De modo geral, o que acontece com esse pastor? Ele descarta os pastores que estão lá há mais tempo e quer fazer tudo novo e se esquecendo de ver o legado. Porque se ele está ali agora, se aquele pastor está ali agora novo, é porque alguém pavimentou a rua para ele. Ele não veio ali de graça, ele não apareceu do nada. E isso, claro, né? Se for um pastor sério, né? Se for um pastor esse de qualquer um, né? Isso aí realmente ele chegou agora e já sentou na janela, é verdade. Mas eu digo de pastores sérios. Então esses pastores sérios, quando eles são jovens, não têm ainda maturidade, estão muito afoitos, até num bom sentido da palavra, porque eles querem fazer tudo de uma vez, querem abraçar tudo até devido à vitalidade da juventude, mas acaba criando um grande problema para ele. E qual é? Deixar de lado as pessoas que vieram antes dele, deixar os pastores mais antigos de lado. E isto é um erro muito grande. Por quê? Porque nós precisamos valorizar aqueles que vieram antes de nós. Então, se porventura você tem um desejo de ser pastor, ou até mesmo é pastor, é muito interessante que você olhe para o passado da sua igreja, dê uma olhada nas pessoas que estiveram antes de você, principalmente ali na questão da liderança, e aprenda com eles. Até porque há uma coisa muito interessante, que as pessoas mais idosas, né, os pastores que estão aí há mais tempo, eles têm algo para trazer para nós, que é um ensinamento na prática. Eles viveram aquilo na prática, então eles sabem exatamente o que fazer e o que não fazer numa determinada situação. Então você vai sempre tomar uma decisão acertada. Portanto, quando você estiver numa igreja, procure sempre os pastores, né, mais antigos, para assim você ter um norte, você ter uma direção das coisas que acontecem e você sempre tomar uma decisão acertada. Portanto, não esqueça as pessoas do passado, né? É bom sempre a gente
de vez em quando dar uma olhada no passado para não cometer erros no futuro. Jesus não veio destruir a lei. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus ele completou a lei, vamos assim dizer, né? Ele deu uma extensão da lei, ele não acabou com a lei, ele não destruiu a lei, ele complementou. Então veja que Jesus, ele, além de complementar a lei, ele colocou num sentido melhor o verdadeiro sentido da lei no seu original. Ele, de fato, o Senhor Jesus ele trouxe esse ensinamento. E por que ele trouxe isso? Porque o povo, os mestres judeus, já tinham abandonado a essência da lei. Então, muitas das vezes, eles usavam até mesmo a lei para oprimir as pessoas. Então, veja que Jesus ele veio com a ideia da lei, cumpriu a lei, entretanto, ele estendeu a lei, ele não abandonou, ele não aboliu, ele não destruiu a lei. A lei continua valendo e vale até hoje. Se nós formos olhar direitinho, a lei está aí para nós até hoje, né? Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas a harmonizou plenamente. Ou seja, o Senhor Jesus, ele trouxe a graça, já existia a lei, e ele harmonizou, vamos assim dizer, né? Ele harmonizou, ele deixou as coisas tudo nos seus devidos lugares. É interessante que nós venhamos compreender, deixar isso claro, que ninguém é salvo pela lei. A lei, ela não traz salvação. A lei traz a sabedoria do pecado, o conhecimento do pecado. Então veja que aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, vai nos trazer algo para nós. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, a lei veio para mostrar o pecado. Se não existisse lei, nós não saberíamos o que era pecado e o que não era. Para nós não existiríamos, aliás, nós nem saberíamos a existência do pecado, né? Uma vez que não existe lei para dizer que alguém está errado, para dizer que alguém está pecando. Mas veja o que o texto diz. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Por que superabundou a graça? Nesse sentido da lei, é porque Jesus é maior do que a lei. O Senhor Jesus, ele por sua graça, ele nos livra da lei no sentido, vou dar um exemplo bem prático para você, no livro de João capítulo 8, vai falar acerca da mulher adúltera. A letra ali, a lei, né, dizia que ela para ser apedrejada até a morte. Entretanto, Jesus, que é a graça, tirou ela da condenação da lei. Então veja que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sinopse: Jesus apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoar. É muito interessante essa ideia do compromisso com o passado, né? Ver o passado. Até aquela ideia que hoje as pessoas dizem muito, né? Vou aprender com o passado, não cometer os erros e tal, e ver onde eu acertei e continuar fazendo onde eu estou certo. Essa é a dinâmica do passado, né? Nós não vivemos lá, mas de vez em quando é bom a gente dar uma olhadinha no que aconteceu no passado para que assim nós não venhamos errar. A perspectiva teológica da lei. A lei moral envolve os 10 mandamentos. Então veja que aqui a gente tem três questões sobre a lei, né? Que é a moral, cerimonial e judicial. E a moral, ela envolve a questão dos 10 mandamentos. Tu vê que muitas ali é a lei moral. Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar isso ou aquilo do próximo. Tem sempre a ideia de moral, né? A forma de nós vivermos em sociedade. Vai dar uma ideia de família: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então veja que é algo familiar, é uma questão moral que nós devemos andar na sociedade. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. Então veja que aqui há uma adoração do povo a Deus no tabernáculo. É claro que depois dessa
questão da cerimônia, as pessoas começaram a fazer de uma forma mecânica. Para trazer para os dias de hoje, você vê que muitas das vezes as pessoas fazem um culto, né, dão um culto a Deus, mas somente cerimonial, não tem essência, é só aquela questão da mais do mesmo, né? Sempre mais do mesmo, é sempre as mesmas coisas, são sempre, em alguns casos específicos, são sempre as mesmas pessoas que têm oportunidade, é sempre os mesmos grupos que cantam e sempre na mesma ordem. Então veja que aqui virou somente uma questão cerimonial de adoração, mas não é somente cerimônia, não é uma adoração na essência, é somente uma cerimônia, somente para, como diz no linguajar do futebol, é somente para cumprir tabela, né? A judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais e social. Aqui é mais uma questão da lei propriamente dita, que nós vamos ter que responder perante os homens, nesse caso, né? Vamos responder durante os homens, mas na verdade aqui é mais uma questão da lei, a lei mosaica vai mais a lei de Deus, né? Claro, temos que prestar contas a Deus, que é a questão da responsabilidade civil, né? Por outro lado, esse civil também encaixa na questão do homem. Quando alguém rouba, por exemplo, como volta lá para os 10 mandamentos, não furtarás, e há uma diferença entre furtar e roubar, quando alguém furta ou rouba algo, ele precisa responder isso judicialmente. Então isso aqui é a questão da lei, da lei. Então veja que da lei civil, ou melhor, judicial, a lei judicial. Então veja que aqui são 3 tipos diferentes de lei, ou seja, ou melhor, é a mesma lei, mas com 3 divisões. A princípio, só para deixar a diferença entre roubo e furto, furto é quando, imagina, por exemplo, que você está em algum lugar e você está com seu celular num banco da praça, por exemplo. Você está conversando com alguém, deixou o teu celular no banco da praça, veio alguém e pegou, sem que você visse. Isso é um furto, alguém furtou o celular de você. Agora imagine que você está na mesma praça com o seu celular e alguém chega de uma forma com algum armamento, uma faca ou algo do tipo, e te rende. Isso é roubo. Então a diferença é essa entre furto e roubo, só para ficar claro, para não ter dificuldades. A lei e a verdade do Espírito. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei que gera morte. Como eu falei aqui na ideia da mulher do João 8, a mulher adúltera, a lei dizia que para ela ser apedrejada até a morte. Entretanto, Cristo falou uma frase muito interessante: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então veja que aqui a pessoa de Jesus gera a vida, gera a nossa graça. Então aquela mulher foi salva pela graça. E a letra mata, como eu perguntei para você no início? Não, a letra que a Bíblia refere-se aqui não é o conhecimento humano. Não é você conhecer A ou B, você ter conhecimentos gerais, conhecimento bíblico, como muita gente diz, né? E pregam até contra a teologia, que não pode estudar teologia porque a letra mata. Não, a letra, nesse caso, que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, essa letra quer dizer a lei. Isso, letra, lei, e não letra de escrita, de que nós conhecemos hoje, o estudo da Bíblia, o estudo de outros assuntos. Não é essa lei que o apóstolo Paulo estava se referindo. Quando Paulo disse que a letra mata, ele estava se referindo à lei. Portanto, a letra mata, mas no sentido literal de lei e não de conhecimento, como muitas pessoas hoje têm esse entendimento errado. A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Aí dizem que a pessoa não pode estudar porque se estudar muito a Bíblia vai matar, vai virar um crente frio. Não, não é verdade. A própria Bíblia vai dizer que o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. Então, só para deixar isso bem claro, acredito que agora você não vai mais fazer confusão. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e, por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Então veja que aqui a lei ela tem alguns parâmetros
que nós vamos compreender no sentido dela ser estabelecida. A lei está estabelecida, está aí e ponto. Ela é estabelecida, ela está firmada. E ela se cumpre no amor. É muito interessante que temos muitas pessoas que usam até mesmo a lei para dizer isso ou aquilo, mas usa na verdade a lei para até oprimir pessoas, né? A pessoa cometeu um determinado erro ou algum pecado na igreja, e as pessoas, né, os líderes, pastores, acabam, em vez de cumprir a lei no amor, acaba sendo até uma forma agressiva, né, com aquela pessoa que falhou, né? Então veja que aqui há uma grande diferença entre a lei e a graça, entretanto elas estão entrelaçadas. Opera atualmente por meio do Espírito Santo. Quantas pessoas, né, estão completamente, falam da palavra, às vezes conhece até muito a lei, né, conhece muito a palavra, mas não está na bem da verdade operando pelo Espírito, está falando pelo próprio conhecimento em si, um conhecimento que qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa que lê a Bíblia ou escuta isso, escuta aquilo, de uma forma direta, de isso ou aquilo que eu digo, que ouve alguém pregar uma palavra, vai aprender da mesma forma, só que não tem o Espírito dentro de si. Então não vai adiantar no sentido de salvação. Então veja que qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? É pregar esta lei pelo amor. Por quê? Porque é Jesus que impacta a pessoa. Então nós precisamos falar de Cristo, passar a mensagem de Jesus. Então veja que pelo Espírito, que é o Espírito que vai nos transformar, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então quando nós falamos do amor de Jesus, é Cristo quem vai fazer esta obra. Muitas pessoas acham que por falar isso ou falar aquilo, vai falar na palavra, às vezes até fala dentro da palavra, mas fala completamente fora do propósito da graça, fora do amor, fora principalmente de pregar a Cristo, o amor de Cristo. Então, a pessoa que está ouvindo acaba não recebendo bem. E por que não recebe bem? Porque a palavra não está direcionada pelo Espírito. Às vezes as pessoas até fazem alguma confusão. Não, mas está falando da palavra. Mas há textos, há questões que quando você fala da palavra, quando eu falo da palavra de uma forma equivocada, usando um texto para uma argumentação que não está inserida no texto, nós acabamos fazendo confusão e na verdade estamos tirando a essência da palavra. Então estamos falando da palavra, mas sem a sua essência. Por quê? Porque usamos um texto específico para uma época específica, estamos querendo aplicar para hoje. Há questões específicas que foram faladas para um povo específico, numa época específica, e outros que nós podemos usar até hoje. Há textos, por exemplo, que foi falado para um determinado grupo e queremos falar para hoje. Vou dar aqui um exemplo de Apocalipse 3:20. Falar sobre eis que estou à porta e bato. Deixa eu ver se a referência é essa mesma. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que nós falamos geralmente, de modo geral? Nós usamos esse versículo para evangelizar. Estamos evangelizando, chegamos para uma pessoa e falamos que olha que o Senhor está à porta e está batendo na porta do seu coração, Ele está batendo, então se você abrir a porta, o Senhor Jesus vai entrar. Estamos usando um texto bíblico fora do contexto. Por quê? Porque quando Jesus falou isso, Ele estava falando para a igreja de Laodiceia. Ou seja, era uma igreja e não para uma pessoa que não era evangélica. Então veja que nós estamos usando um texto fora do seu contexto original. Então isso aqui é só para te dar um exemplo que nós precisamos ter esse cuidado no que tange essas questões. A lei e a verdade do Espírito, ou melhor, isso já foi, né? Sinopse, letra da lei, diz respeito ao antigo concerto. A verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo, que grava a vontade de Deus no nosso coração. A justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, 18 e 19 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis
e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Aqui então vamos ver quem é o grande no reino de Deus. Aquele que é fiel e cumpridor de toda a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amar ao próximo como Cristo amou a igreja. Esse aqui é o ponto principal. Então veja que quando nós estamos amando ao Senhor acima de todas as coisas, amando ao nosso próximo assim como Cristo amou a igreja, isso é uma questão de ser fiel ao Senhor e à sua lei, ao seu mandamento. Há vários mandamentos, mas o resumo é: amarás o teu Deus de todo o seu coração e ao amar o próximo como a ti mesmo. Mas na verdade Jesus veio e aumentou este negócio, a amar uns aos outros assim como eu vos amei. Por que essa diferença? Porque quando não digo você, mas quando alguém ama, tem uma vida completamente equivocada, uma vida errada, uma vida de pecado, vai querer essa vida de pecado para outra pessoa também. Mas Jesus, ele é puro, ele é perfeito, ele é santo, é assim e é amoroso, né? Então é isso que Cristo quer que nós sejamos com os próximos, com o nosso próximo, sermos amorosos, puros de coração. E isso é mais a ideia de Cristo, né? Então amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E tem também a ideia daquelas pessoas que por transgressão ou omissão acabam não fazendo essas coisas, né? Algumas pessoas omitem a lei do Senhor ou mesmo por transgressão, faz porque quer fazer, peca porque quer pecar, né? A justiça do reino de Deus. No Novo Testamento há exemplos a esse respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem. O fariseu que por meio de sua justiça própria achava-se melhor do que o publicano. Veja aqui dois exemplos aqui bem práticos de pessoas que vamos dizer que queriam comprar a justiça do reino de Deus. Queria mostrar que eles poderiam, que eles mereciam ter algo, porque um era rico e o outro, o fariseu, né, se achava melhor do que o publicano. O sacerdote e o levita que, firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo, ou seja, não tiveram misericórdia. Não adianta alguém ser músico na casa do Senhor, tocar muito bem ou cantar muito bem, ou um pastor que dirige muito bem, que prega muito bem, e quem não tem misericórdia para com o próximo. Não adianta. Nós precisamos praticar misericórdia e, de fato, na prática, realmente viver a misericórdia, ter compaixão pelo próximo, ter realmente amor pela vida, né, pela alma, né, independente de quem seja, nós precisamos abraçar. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Ou seja, veja que aqui há uma questão bem interessante, que é uma questão moral e espiritual. Ou seja, nós precisamos moralmente estarmos de acordo com a lei e espiritualmente também, de fato, estarmos de acordo com a lei. E não fazer algo cerimonial, ou seja, somente aparência, somente para dizer que está fazendo, somente para dizer que é cristão, né? Vamos botar assim, né? A pessoa vai à igreja somente para, mais uma vez vou usar aqui a linguagem do futebol, somente para cumprir tabela. Então, a pessoa legalista. Então, veja que aqui o Senhor nos traz esta lição importante de que nós devemos ser moral e espiritualmente ligados à lei e à lei de Cristo, né? Nós precisamos andar de acordo com o nosso Senhor. Sinopse: o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Conclusão: Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta
conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então veja que aqui temos alguns pontos. Jesus não veio desfazer a lei. Não, ele não desfez a lei. Ele cumpriu a lei e deu mais uma aumentada na lei, né? Vamos assim dizer. Ele não viveu como legalista. Jesus não sentia aquela questão de cumprir a regra, que era uma regra de homem. Jesus veio fazer o trabalho de seu Pai, né, que está no céu. Mas ele, no caso, ele conservou a antiga lei e deu vida a esta lei. E vida abundante, vida eterna. Veja que aqui o Senhor Jesus ele fez toda uma diferença na questão da lei, que agora nós pela lei nós sabemos o que é pecado e o que não é, e sabemos, temos consciência de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós sabemos que se nós andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão com os outros, o Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então veja que quando nós temos a consciência de que Jesus perdoou os nossos pecados, assim nós viveremos certamente como Cristo deseja que nós venhamos andar. Revisando o conteúdo. Número 1. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Número 2. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão, moral, cerimonial e judicial. Número 3. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas, que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos, capítulo 7, versículo 7 ao 25. Número 4. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. Número 5. Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Eu acho que talvez seja esse aqui o ponto, né? Nós vemos ter esse entendimento de que a justiça de Deus em nós, ela precisa ser interior, moral e espiritual. E isto quer dizer que independente se alguém está te observando ou não, se alguém está me vendo ou não, eu preciso cumprir esta lei interior, é dentro de mim, no meu coração, na minha mente, de uma forma moral e espiritual, e agir assim, moral e espiritualmente. E não de uma forma exterior que todo mundo está vendo, mas apenas cerimonial e legalista. Não tem nada de essência, é só aparência. E o Evangelho de Jesus não é o Evangelho de aparência, e sim um Evangelho de essência. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue firme no propósito de adorar e bendizer o nome do Senhor, e que nós venhamos, de fato, viver da forma como Cristo deseja que nós venhamos viver, amando a Deus de todo o nosso coração, colocando Deus em primeiro lugar e amando o nosso próximo, assim como Cristo amou a sua igreja. E que nós não venhamos ser esses legalistas, cerimonialistas, que, de uma forma geral, é crente que é crente. Nós devemos ser salvos na pessoa de Cristo, crer em Cristo, viver o Evangelho de Cristo, pregar a Cristo este crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, e não viver por aí cumprindo tabela somente para dizer que nós somos cristãos. Na verdade, nós não somos cristãos nesse ponto, né? Nós estamos ali somente de uma forma religiosa, somente para aparecer, somente para mostrar uma forma cerimonial e legalista. Somente uma lei exterior que não tem nenhum valor, até porque a lei não salva. Quem salva é a fé pela graça no Cristo e este ressuscitado. Então que nós vemos a cada dia mais cumprir a lei, verdade, buscar andar bem. A Bíblia diz que filhinhos não pequeis, mas se pecar tem um advogado justo. Isto é, nós não devemos viver uma vida de pecado, mas se porventura nós pecarmos, nós temos um advogado. E o advogado nos leva para a lei, né? É uma questão de lei. Então veja que nós devemos estar no Senhor pela graça, aceitar Cristo pela graça, confiar, ter fé no Senhor Jesus, mas também precisamos também cumprir a lei,
ser exemplo, fazer o que precisa ser feito. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!